Olá, seja bem-vindo ao primeiro estudo bíblico de 2025. Aqui é o pastor Rob, da Ondadora Joinville. Me alegro muito em estar juntamente com você para estudarmos a Bíblia. Aliás, nós estamos começando um novo ano e estamos começando estudando o livro de Gênesis. Uau, esse livro é incrível, sensacional. Já vamos falar sobre a importância de estudar Gênesis, a importância de nós conhecermos mais sobre esse livro da Bíblia. Mas antes de fazer isso, eu quero apresentar meu querido amigo, irmão, que estará aqui participando do estudo bíblico hoje. Seja bem-vindo, Jackson. E aí, tudo bem? Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui, estudar Gênesis com o pastor Rob. Gênesis é um livro muito abençoador para nós, tem muita coisa, estima-se que é um dos livros mais estudados, que produziu mais conteúdo, em todo o decorrer dos estudos. Então, creio que vai ser abençoador para nós como igreja. E a gente vai ver aí muito que Deus tem para fazer no nosso meio. Legal, maravilha. Seja bem-vindo aí, o Jackson. Hoje substituindo o Gustavo, que está de férias, Maravilha, descansando um pouquinho. E logo, logo o Gustavo também vai estar de volta. Mas sou muito grato pela vida do Jackson, disposição em servir também a nossa igreja. Mas vamos lá, gente. Todo estudo bíblico nós começamos com uma pergunta. E a nossa pergunta de hoje é bem simples. Como o universo foi criado? É aquela pergunta. Simples é uma forma de dizer, Mas, de fato, essa pergunta ela causa muita dúvida no ser humano. E há muito tempo o ser humano busca a resposta sobre a compreensão de como o universo foi criado. E se você ficar comigo nesse estudo bíblico até o fim, você vai entender melhor, à luz da Bíblia, sobre a criação que Deus ele fez. Mas por que é importante nós estudarmos esse livro de Gênesis e entendermos mais sobre a criação de Deus? Eu gostaria de começar esse estudo bíblico dizendo para você algo muito importante. Gênesis é o fundamento da revelação bíblica. E quando eu digo que Gênesis é o fundamento da revelação, é porque a partir de Gênesis nós temos o conhecimento sobre o relacionamento com Deus, sobre a criação de Deus de forma clara e a orientação sobre como devemos viver esse relacionamento. Por exemplo, em Gênesis você vai ter a criação, em Gênesis você vai ter a queda, em Gênesis você vai ter os primeiros passos relacionados à redenção, naquilo que nós entendemos desde o início do Evangelho, ou proto-evangelho, porque você tem um povo sendo chamado e separado por Deus para então encaminhar a história de redenção. Portanto, você tem em Gênesis a base, o fundamento daquilo que Deus deseja realizar com todo o seu povo em toda a história. Além disso, em Gênesis você tem a explicação das grandes questões da vida. De onde viemos? Quem somos? Por que o mundo é como é? Qual é o nosso destino? Essas questões que estão relacionadas à existência humana, à existência do universo e até mesmo o propósito que Deus nos deu com a criação, essas questões são respondidas em Gênesis. De maneira clara, nós já compreendemos algo sobre esse assunto. Além disso, em Gênesis, nós conhecemos mais a quem Deus é. Conhecemos a revelação do seu caráter ou dos seus atributos. Deus se revela em Gênesis como o Criador. Deus se revela em Gênesis como juiz. Deus se revela em Gênesis como redentor, aquele que está realizando uma obra poderosa no meio do seu povo. Portanto, o que nós percebemos em Gênesis é Deus se revelando à humanidade. E essa primeira revelação de Deus, o primeiro livro da Bíblia, ele mostra claramente como Deus, o Criador, se relaciona com a sua criação.
Também em Gênesis nós vamos ter uma base profunda para a teologia cristã. Toda vez que você vai estudar teologia, você vai encontrar em Gênesis fundamento para tratar ou desenvolver outros assuntos. Gênesis tem a base que vai trazer conhecimento doutrinário para o povo de Deus. Por exemplo, quando você olha para a criação, você não deixa de perceber a providência, porque desde a criação, Deus já está atuando em sua obra, gerindo, direcionando, orientando. Você também vai estudar a doutrina do pecado, por exemplo, e você vai encontrar em Gênesis o fundamento desse assunto, que é exatamente a queda. Portanto, temas teológicos eles vão ser desenvolvidos a partir de Gênesis. E mesmo que haja uma revelação sequente e uma progressão nessa revelação, o que está contido em Gênesis é essencial para a compreensão. Temos em Gênesis também o entendimento sobre a história da humanidade, a história que Deus ele escreveu com a sua criação. E através daquilo que chegou a Moisés, nós podemos então olhar para esse livro de Gênesis percebendo o que precisamos conhecer sobre a história do ser humano está contido nas Escrituras. E obviamente ele é um livro que tem lições práticas e claras, seja sobre o relacionamento com o Criador, seja sobre a confiança que devemos ter em Deus, a obediência, a esperança, enfim, tantas áreas que Gênesis aborda mostrando de forma prática como o povo de Deus pode viver. Por isso, estudar Gênesis é essencial. Eu até diria que se você remover Gênesis do estudo da Bíblia, você está removendo uma parte que é essencial. É um dos pilares do conhecimento sobre Deus e, portanto, conhecer Gênesis, estudar Gênesis, vai fazer a diferença na sua caminhada de fé. Vai te dar fundamentos, vai te dar uma base para que você possa viver de forma clara um relacionamento com Deus. Algo a acrescentar aqui, Jackson? Legal. É muito importante falar dessa importância, né, do livro de Gênesis, não só Gênesis, mas do Pentateuco como um todo, porque foi justamente a base que Moisés ele traz para o povo e também sustentou, né, todo o conhecimento que aquelas pessoas elas tinham acerca de Deus. Né, a gente já falou no tema passado um pouco de Moisés, sobre a autoria dele, né, a importância dele como autor desses 5 primeiros livros da Bíblia, mas imagina que Gênesis ele vai trazer para aquele povo o conhecimento de quem é Deus, de como se relacionar com Deus, de como nós devemos nos relacionarmos uns com os outros, né? A gente sabe que Gênesis ele é um livro que foi escrito originalmente, né, numa língua hebraica. Então, como a gente pode estudar hoje, por exemplo, uma língua que foi falada está tão distante, né, da nossa realidade, por pessoas que hoje já não estão mais vivas, uma língua onde originalmente não existe mais pessoas que falem o hebraico original, né? A gente tem hoje o hebraico moderno. Então é muito importante a gente enriquecer, né, o nosso entendimento de em que contexto Gênesis foi escrito, de que forma que esse livro chegou, né, até o povo de Deus, de que forma que Deus trouxe revelação, né, a Moisés, inspirou ele, através do Espírito Santo, a entregar esse livro, né? Então, creio que a gente vai tirar lições profundas, preciosas, e é muito importante a gente ter esse panorama histórico, esse panorama que amplia, né, a nossa visão para a gente poder estudar o livro de Gênesis, né? É isso mesmo. E, gente, nós vamos começar, então, essa nossa visão de Gênesis, primeiramente falando sobre o título. A palavra Gênesis vem do grego, que está relacionada à palavra origem ou fonte. Portanto, Gênesis pode estar relacionado, vamos colocar aqui a palavra Gênesis. Vocês vão entender minha letra, né, pessoal? Como sendo a origem. Agora, também existe uma palavra no hebraico, a palavra Bereshit, é a primeira palavra, inclusive, de Gênesis,
que é a palavra no princípio, que traz esse nome do livro na língua hebraica. Como o Jackson já mencionou, o livro de Gênesis foi escrito em hebraico, é uma outra língua que foi utilizada, porém, cerca do século 3 ou 4 antes de Cristo, foi feita a versão da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego. E quando foi traduzido para o grego, então, foi utilizado a palavra Gênesis em grego. Só para ter bem certinho aqui para todo mundo poder enxergar, vou colocar aqui também como se fosse uma transliteração, né? O que seria no princípio. Deixando evidente o quê? Qual que é o assunto desse livro? A ênfase que você tem no livro é sobre a origem, o início, o começo da vida, o começo das coisas que foram criadas pelo Senhor. Tanto no tema hebraico, ou no título hebraico, quanto em grego, você vai ter essa referência a uma compreensão de que Deus, Ele é o autor dessa criação e que Ele então traz uma clara exposição do que Ele criou. A autoria desse livro é reconhecida como sendo do grande Moisés. E aí você diz, mas existe um questionamento atual sobre esse assunto. De fato, existem pessoas que têm questionado Moisés como sendo o autor de Gênesis e do Pentateuco de maneira geral, mas de Gênesis de uma forma muito mais elevada. Por quê? Porque os eventos que aconteceram em Gênesis, eles são antecedentes à existência de Moisés. A história de Moisés começa em Êxodo. Portanto, o que está em Gênesis é uma história retrógrada, anterior. E o que é utilizado como, primeiramente, uma explicação para essa realidade? Havia naquela época a prática da transmissão oral. E o que é a transmissão oral? Um compartilhar com o outro a história que foi ensinada por Deus ao seu povo. Portanto, o que você tinha de maneira bem comum entre os hebreus e que chegou até Moisés? A prática de transmitir os ensinamentos sobre como o universo foi criado e como a nação de Israel foi gerada e, consequentemente, isso chegou até Moisés. Portanto, você tem, através desse costume, dessa prática do povo, uma explicação para essa realidade. Além disso, você olha para o livro de Êxodo, Números, Deuteronômio, você tem citações onde Moisés ele foi instruído a escrever, a anotar num livro as palavras do Senhor e aquilo que lhe tinha sido ensinado. Inclusive, isso é chamado de lei de Moisés. Além do próprio Pentateuco, você vai ter outros livros que fazem referência a esta lei ou a lei de Moisés, tanto em Josué, 1 Reis, 2 Reis. Lá em Mateus capítulo 19, você vai ter uma referência a isso também. Ou então em João capítulo 5, versículo 46, onde o próprio Cristo diz que Moisés escreveu a seu respeito. Portanto, você tem tanto no Antigo quanto no Novo Testamento referência de pessoas que encontram em Moisés como o autor dessa lei ou o autor desses livros e o responsável por produzir esse conteúdo. Não somente você tem essas referências, como você percebe Moisés escrevendo esse texto, porque ele consegue falar de alguns fatos, eventos, situações que estão no Pentateuco, na perspectiva de alguém que conhece tanto a história do povo de Israel, quanto o Egito, e tem familiaridade, seja com deuses egípcios, seja com histórias
do Egito e que consegue, consequentemente, falar sobre esse assunto. Portanto, defendemos essa autoria mosaica fundamentado nesses instrumentos internos, ou nessas evidências internas que apontam para Moisés como sendo alguém muito relacionado com esse livro, ou com esses livros, né? A todo o Pentateuco. Inclusive, né, eu já citei, quando nós estudamos Pentateuco, aliás, Êxodo, já falei sobre o Pentateuco, mas vale aqui reforçar, se você não assistiu esse estudo bíblico sobre Êxodo, Pentateuco se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E esses 5 primeiros livros da Bíblia são atribuídos a Moisés como sendo o seu autor. E por fim, esse livro de Gênesis ele tem uma estrutura bem interessante. Inclusive hoje vou mostrar para vocês 2 possíveis formas de estruturar Gênesis, e na semana que vem uma outra forma. Eu acho bem interessante a gente ver dessas diversas partes, ou desses diversos ângulos, o livro de Gênesis. Por exemplo, você pode dividir entre o capítulo 1 e o capítulo 11, o livro de Gênesis, numa seção principal, onde Deus apresenta as origens primevas. A origem de quê? A origem do cosmos, a origem do homem, a origem do pecado. Você tem a origem das nações ou dos povos, você tem a origem das linguagens e, por fim, você tem a origem do povo da aliança, que tem um concerto ou uma aliança com o Deus de Israel. Portanto, você percebe claramente essas 2 partes do livro de Gênesis, capítulo 1 ao capítulo 11 com essas origens, e a partir do capítulo 12 com a história de Abraão, a origem do povo de Israel, o povo do concerto e da aliança com o Senhor. E uma outra forma de estruturar também Gênesis que eu acho interessante é do capítulo 1 até o capítulo 2, 25, como sendo a geração, como Deus gerou, como Deus criou, como Deus trouxe vida às coisas que existem. Do capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 32, a degeneração, como a humanidade se perdeu, se extraviou, se distanciou do Senhor. E a partir do capítulo 12, versículo 1 até o 50, você tem a regeneração. A partir do povo da aliança, um propósito que Deus estabeleceu de salvar e de redimir. Portanto, você tem uma outra forma de compreender Gênesis nessa outra estrutura. E aí, Jackson, algo a acrescentar aqui sobre a autoria, estrutura, ou mesmo sobre o contexto do livro de Gênesis? Você tem liberdade aí para compartilhar. Creio que uma coisa bem interessante sobre o livro de Gênesis é que, no contexto hebraico, né, para os hebreus, era muito comum eles darem o nome do livro para as primeiras palavras ou a primeira frase que aparecia no livro, né? Então, faz jus ao nome, né, a palavra Bereshit, levar esse nome do princípio. E uma coisa muito interessante de a gente notar durante a leitura do livro de Gênesis, né, do começo até o final dele, é uma coisa chamada fenomenologia. Que o que significa? No contexto hebraico, as palavras em hebraico, elas tinham muito mais sentidos do que a gente tem hoje, por exemplo, na língua portuguesa, né? Então, às vezes, por exemplo, a palavra boi no hebraico é uma palavra, mas ela quer dizer também força. Então, o hebraico ele não tem normalmente inicialmente, né, as vogais. Então, era muito comum serem atribuídos vários significados para uma mesma palavra. Então, quando a gente vê Gênesis sendo escrito, as palavras que vão ser faladas ali, a intenção de Gênesis é justamente contrastar com aquilo que é a realidade do que aquele povo estava vivendo, né? A gente sabe que a região de Canaã, a região da Mesopotâmia, a região também onde Abraão é chamado ali, né, de Ur dos Caldeus, é uma região onde é muito comum a prática do politeísmo, né? Então,
cada deus, cada divindade, era responsável por um departamento. A fertilidade, a imoralidade, o fogo, a própria lua, o próprio sol. Então, Gênesis ele vem justamente contrastar e ensinar ao povo, né, que Deus, é através dele, né, que vem a origem de todas as coisas. E uma coisa a gente falar hoje no nosso século, né, que Deus é a origem de tudo. Mas outra coisa é a gente, naquele contexto, falar que Deus é a origem de tudo. Por quê? Porque era muito comum nessa região ali, né, eles adorarem, por exemplo, né, uma divindade chamada Baal, que significava aquele que enviava água. Era muito comum eles adorarem essas divindades. Então, quando Deus ele levanta, né, o povo dele e pede exclusividade para aquele povo, é uma coisa totalmente contrastante. Então, até que fica muito famosa, né, a frase dos outros povos, o Deus dos judeus, né, os Deus dos hebreus. Então, era um contraste com os outros povos que eles eram acostumados, né? Então, essa fenomenologia é uma coisa muito interessante, porque a gente não vai ver o Gênesis como um livro exaustivo, em querer explicar cientificamente cada partícula, cada minuciosidade, mas a gente vê um livro direcionado, um livro didático, que quer ensinar o seu povo, realmente como se fosse uma criança aprender, né, o alfabeto, lá falando A, B, C, D, ensinando de forma didática, né, esse povo. Então, acredito que a gente olhando para essa estrutura de uma forma didática, acho que a gente vai ser muito abençoado, né, vai ser bem enriquecedor o nosso entendimento acerca do livro de Gênesis. É isso aí. Enquanto o Jackson estava falando, eu estava anotando aqui esses detalhes que eu falei para vocês anteriormente sobre a estrutura, sobre a autoria de Moisés. Enfim, são detalhes para nós pensarmos no livro de maneira geral. E isso é bem importante, inclusive, todas as vezes que nós vamos estudar algum livro da Bíblia, nós precisamos ter esse panorama geral, essa visão clara sobre aquilo que o livro ensina. Inclusive, porque o desenvolvimento desse livro aconteceu numa região com uma cultura completamente diferente da nossa, nos nossos dias. Basta dizermos que foi uma realidade que aconteceu há milhares de anos. Nós já vamos ter uma distância de tempo que faz com que pensemos em algo completamente diferente. Por exemplo, você que já viveu 50 anos, você vai lembrar de como a vida era há 40 anos atrás, ou melhor, você vai lembrar de como a vida era antes da internet, antes do smartphone, do celular na sua mão. A vida era completamente diferente, você dependia de uma notícia, por exemplo, na televisão. Agora você imagine ir a 3, 4, 5, 6 mil anos atrás, ou até mesmo muito mais, aí é uma outra discussão, mas ir a muitos anos atrás e enxergar uma cultura que desenvolveu ideias. Portanto, você vai ter um abismo que envolve o tempo, a distância, a cronologia e a cultura que eles viviam, a história, a experiência deles. E, diante disso, nós precisamos entender melhor o que é que a Bíblia está querendo ensinar realmente para nós, para que não usemos de textos bíblicos para trazer explicações dentro de um conhecimento que nós temos hoje no século XXI. Por exemplo, relacionado a questões científicas, precisamos tomar cuidado para não usarmos termos, até mesmo ou palavras ou situações descritas na Bíblia e tentarmos provar isso através de descobertas científicas dos nossos dias. Por que nós precisamos tomar esse cuidado? Porque uma descoberta científica, ela não vai trazer a certeza que a Bíblia é a verdade. Mas a própria Bíblia já garante isso por si só. E aqui entra um ponto, não é que devemos brigar com o conhecimento científico sobre a criação. Não temos qualquer tipo de disputa com relação a isso. Mas o que nós sabemos é que toda a ciência humana ela é muito limitada e incapaz de promover um conhecimento claro e profundo sobre a verdade na criação de Deus. Afinal de contas, ela tem a sua limitação.
Portanto, a declaração bíblica, que é a verdadeira palavra de Deus, a revelação da verdade e da realidade, é aquilo que deve sempre nortear a nossa compreensão sobre como as coisas foram criadas. E é aqui que é importante nós entendermos um pouco mais sobre criação, que é um dos assuntos do primeiro capítulo e que eu quero chamar a atenção de vocês, porque esse assunto ele é chamado de cosmogonia. E o que seria a cosmogonia? A origem do universo. E quando você pensa na cosmogonia ou origem do universo, você vai ter alguns povos que defendem ou que trazem ideias sobre esse assunto. Por exemplo, os gregos, eles tinham dentro de si algumas ideias sobre a origem do universo. Uma das ideias ou um dos mitos que foram desenvolvidos é o mito de que o universo começa com o caos. No princípio era o caos, seria a definição dessa cosmogonia grega. E nesse caos, então, surgem diversas divindades, incluindo o Nix, que era a noite, Érebo, que era a escuridão inferior, Gaia, que era a terra, Urano, o céu, e Eros, o amor. E num conflito de poderes entre esses deuses, foi gerada a terra, ou foi gerada a organização do planeta Terra e a vida como nós temos no planeta Terra. Portanto, a mitologia grega tem uma de suas explicações para a origem do universo no caos e na disputa entre os deuses. Mas é interessante que na Mesopotâmia, que é a região onde o povo hebreu se desenvolveu, você tem alguns mitos ou também ideias que foram desenvolvidas sobre a origem do universo. Por exemplo, você tem a história de Marduk, que ele derrota os outros deuses e divide então o corpo de um desses deuses, que são seres que existiam antes da criação, e consequentemente a partir das partes desses deuses, a partir das partes de Tiamat, que é um desses deuses, é gerada a vida, a humanidade, a terra, o céu e todos os elementos da criação. Você tem nos mais diversos povos compreensões sobre como o mundo foi gerado. Mas eu pergunto para você, qual é a compreensão bíblica sobre a criação? E Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai deixar claro que no princípio Deus criou os céus e a terra. Portanto, a compreensão bíblica é chamada de criacionismo, e esse criacionismo fala sobre uma convicção de que Deus ele é autor do universo, da vida e de todas as coisas que existem. Deus é aquele que gera o tempo, o espaço e a matéria. Esses que são elementos fundamentais da ciência nos nossos dias e que são utilizados de maneira clara pelos cientistas, eles estão descritos no início de Gênesis, onde o próprio Deus está revelando-se como o Criador. E mais, nós cremos que Deus ele criou de forma instantânea todas as coisas. Isso é chamado de Fiat divino. E aqui eu não estou falando de Fiat Uno, a marca, né? Fiat, a marca de carros, né? Mas Fiat divino é uma palavra que se refere ao faça-se, ao Deus que opera ou que realiza, que traz à existência a criação de forma instantânea. E você crê também, dentro dessa compreensão, que Deus é aquele que cria a partir do nada. É a criação ex nihilo, é a criação que não tem um fundamento anterior, uma base anterior, ou que não tinha algo em mãos para depois disso desenvolver. Deus criou a partir
do nada. Depois nós vamos ver um pouquinho isso no texto, a partir de palavras que estão em hebraico. Mas é importante que você entenda de forma geral e introdutória como a fé cristã ou a fé criacionista, ela se desenvolve sobre esses eventos que estão relacionados à criação. E é importante ainda que seja compreendida a criação como sendo uma obra completa nos 6 dias dessa ação. Ou seja, o que Deus tinha para realizar, nesses 6 dias Ele o fez, e a partir disso, nada mais é necessário ser feito, porque Ele então cumpriu a sua obra e dela Ele descansou. Algo a acrescentar aqui, Jackson, nessa visão introdutória sobre o criacionismo? Acho que só o versículo 1 ali, né, que foi lido no princípio, ele fala, né, Bereshit bara Elohim, né? Então, é muito nítido que até o próprio texto em hebraico, ele está fazendo essa divisão. O verbo ali, que dá espaço, né, para criação, ele é um verbo que ele não vem acompanhado de um sujeito. Ou seja, esse verbo, bara, ele é usado exclusivamente para falar sobre Deus como Criador. Toda vez que o homem ele é citado, né, na Bíblia como alguém que vai fazer, vai ter uma ação, né, em relação a criar ou manifestar algo, é o verbo assar. E o verbo assar ele sempre vem acompanhado do sujeito. Então é muito claro que a própria Escritura já deixa muito evidente, né, que esse lugar de Criador, esse lugar de único capaz de dar origem às coisas é exclusivamente do Senhor, né, não do homem, não da criação. Maravilha, é isso mesmo. Bom, falei bastante aqui na introdução, Jackson também já trouxe bastante coisa aqui sobre a introdução do livro de Gênesis. Vamos entrar no texto de forma direta agora, vamos começar a ler, entendendo melhor e outros detalhes sobre o livro de Gênesis que é necessário ser conhecido de forma geral, panorâmica sobre o livro. Nós vamos acrescentando, seja na explicação de hoje ou nos próximos dias, tá bom? Então vamos lá, gente. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1. Olha o que está escrito lá na Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Eu quero parar aqui no versículo 2 só para a gente entender bem essa parte introdutória. Inclusive, Gênesis 1 e 2 é conhecido como um sumário da criação. E em Gênesis isso é bastante comum. A leitura de Gênesis ela é cíclica em vários momentos. E o que é uma leitura cíclica? É algo que é apresentado de maneira geral e depois ele é expandido, depois ele é tratado de uma forma mais profunda, mais complexa. Você tem isso a partir do versículo 3, onde você tem o relato da criação até o capítulo 2, versículo 3. E depois, no capítulo 2, a partir do versículo 4, você vai ter um relato específico da criação do 6º dia e de como Deus se relacionou com essa criação. Ou seja, essa ideia cíclica, né, de voltas, você tem em Gênesis em diversos momentos exatamente para se aprofundar no propósito desse autor. Então, o que nós enxergamos aqui em Gênesis capítulo 1, primeiramente no primeiro versículo? No princípio Deus criou, né? Eu falei já sobre haver uma divisão aqui de tempo, espaço e matéria, mas algo também que é importante ser destacado é que você tem Deus como agente, a pessoa central. No primeiro versículo, ou desde o primeiro versículo, a Bíblia já apresenta Deus como essa figura central que precisa ser percebida ou reconhecida. Desde a sua base, do seu fundamento, Deus ele é mostrado como aquele que tem que ser exaltado, reconhecido ou percebido sobre toda a criação. Entendam, não é à toa que no começo da Bíblia
Deus ele é citado. Não é à toa que ele é mencionado diretamente, mas é exatamente porque a Bíblia é um livro que vai falar sobre ele, é uma história sobre Deus e o propósito que ele estabeleceu através da sua criação. Portanto, esse resumo de que ele criou os céus e a terra, aquilo que está em cima, aquilo que está embaixo, aquilo que está elevado e aquilo que está perto, Deus sendo o Criador, está sendo mostrado como o centro da Bíblia. E depois você tem então, versículo 2, uma clara declaração de que era necessário acontecer uma ação divina sobre essa criação que ele gerou. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas. Você tem uma compreensão sobre esse assunto, que é o tohu bohu, que é sem forma e vazia? É uma expressão que vai trazer a ideia de algo que estava em caos ou em desordem, que estava inabitado, que estava sem cumprir o seu propósito. Portanto, a ação divina se faz necessária aqui, exatamente para estabelecer um propósito claro para essas coisas que foram criadas. E a palavra diz, ou o texto diz que o Espírito de Deus se movia sobre as águas, sobre a face das águas. Essa palavra se movia, é como se fosse uma galinha que está chocando os seus ovos, ou seja, é uma supervisão ativa que está promovendo a capacidade de trazer vida. Portanto, essa ação do Espírito sendo mencionada aqui já no início da Bíblia, mostra não somente no versículo 1 a presença do Pai, mas também a presença do Espírito como sendo alguém existente já nesse momento e alguém que é ativo, presente, real na criação. Inclusive, né, Jackson, vai ficar bem claro em toda a criação a presença das três pessoas da Trindade de uma maneira muito clara, né? É muito importante até para nós como cristãos, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente lê a Bíblia com a cosmovisão trinitária, né? Deus é um Deus trino. Então, para qualquer interpretação onde a Trindade não é bem-vinda, logo aquela interpretação não é bem-vinda. E a gente vê ali a pessoa do Espírito, a pessoa de Deus, né, agindo na criação e também direcionando, né, todas as coisas. Depois a gente também tem o contraste, né, do Novo Testamento lá em João. No princípio era aquele que é a palavra, estava com Deus. Então a Bíblia ela vai se complementando, ela vai se dando a própria base para ela mesma sustentar aquilo que ela diz. É isso aí, então. O que nós vemos, versículo 1 e 2, Deus sendo apresentado como o Criador. Vamos seguir lendo agora a partir do versículo 3 até o 5. Primeiro dia, olha o que acontece. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. O versículo 3, então, está apresentando o primeiro dia. E ele começa com uma expressão que precisa ser compreendida, porque ela vai ser repetida por todos os dias da criação. Então Deus disse. Há uma declaração divina. A declaração que Deus faz, tanto no primeiro dia como em todos os outros, é uma ordem, é a voz de Deus, é a fala, é a palavra de Deus. E você vê isso dentro da Bíblia como sendo uma declaração solene que deve ser respeitada, obedecida e seguida, e de fato é o que acontece. Quando Deus diz, haja luz, aquilo acontece. É o fiat divino, é a criação de Deus.
acaba sendo uma consequência do poder que Deus ele tem. Porque as coisas são criadas, porque Deus é poderoso. É importante que você entenda que a base daquilo que Deus está falando é o poder que ele tem e a capacidade de realizar o que ele deseja. Portanto, tudo começa com a declaração divina. A declaração de Deus tem um resultado fundamentado em seu poder. E nesse caso do primeiro dia, o que é criado é a luz. E quando nós estamos falando sobre a luz, nós estamos falando sobre a diferença daquilo que era a treva ou escuridão. A luz é aquilo que ilumina, a luz é aquilo que possibilita a clareza ou possibilita enxergar. E para nós, a luz é um dos fatores essenciais para a vida do ser humano. A luz é uma das necessidades fundamentais para a existência do planeta Terra. E ela está centrada ou fundamentada já no primeiro dia, como sendo a base, inclusive, dos corpos celestes que Deus cria posteriormente. Portanto, Deus é a fonte última de todas as coisas que foram criadas, até mesmo da fonte de luz que nós temos no universo, que é o Sol. Nós sabemos que Deus, ele é o próprio fundamento da luz. Depois, você tem Deus ordenando, Deus trazendo ordem ou organização para a luz, separando a luz das trevas. E essa distinção, ela é muito importante, porque o dia e a noite são aqui separados como sendo realidades completamente diferentes. E a partir disso, inclusive, você tem a demarcação de que houve tarde e manhã e, por fim, o primeiro dia. Ou seja, a marcação de que um dia aconteceu dependeu exclusivamente daquilo que Deus criou. Para que os próximos dias pudessem ser marcados, pudessem ser percebidos, Deus criou inicialmente, então, a luz. Segundo dia, você vai ter a criação sendo desenvolvida, onde o Senhor, ele vai fazer o quê? O firmamento. Quero ler aqui com vocês o texto, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 6 até o versículo 8. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então, você tem aqui, nesse segundo dia, a criação de um espaço entre as águas dos céus, das águas que estão na terra. Aquilo que é chamado de firmamento ou expansão, refere-se ao espaço da atmosfera, ou o espaço que traz a diferença entre o lugar onde ficam as nuvens e o lugar onde ficam os oceanos. E você tem, então, nessa distinção, um propósito distinto para a água que está em cada um desses lugares. Nós vamos falar mais sobre o oceano depois, mas de qualquer forma você já entende inicialmente que Deus, ele criou esse espaço onde vai existir a água, exatamente com o propósito de que a sua criação tenha essa água ou possa ser suprida por essa água. E você tem também no céu um propósito que Deus estabelece, onde a água também fica separada numa região superior. E essa criação do firmamento, ela tem em si a expressão de que o Criador, ele traz as coisas necessárias para que toda a sua
criação possa se desenvolver e viver o propósito que Ele estabeleceu. Terceiro dia nós vamos ter a criação da terra e da vegetação. Versículo 9, olha o que diz. Então Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produz a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. O que nós percebemos aqui na criação do terceiro dia? Deus criando a vegetação que aparece na terra, e essa parte de terra seca, ou seja, fazendo uma distinção, uma separação entre os mares, entre os lugares que teriam água e também o lugar que teria a terra seca. E nesse lugar de terra seca, uma vegetação, e inclusive aqui a ordem de Deus é que a própria terra produzisse a sua vegetação, sementes, árvores que dão frutos com sementes, e então tudo aconteceu de acordo com a sua espécie. Aqui é importante trazer essa clara referência. Tudo foi criado de acordo com a sua espécie, sendo inclusive utilizado como uma refutação a uma teoria que fala sobre uma evolução como sendo a causa de termos as espécies que nós temos hoje. Desde a criação, Deus gerou espécies específicas e essas espécies permanecem sendo as mesmas. É óbvio que dentro de uma espécie pode haver algum tipo de desenvolvimento, de mudança, de acordo com o clima, de acordo com a cultura, os hábitos, de acordo com circunstâncias que estão relacionadas à forma como está se vivendo naquela região ou por aquele povo. Porém, de maneira clara, a espécie ela permanece sendo a mesma. Não há uma mudança de gênero ou não há uma mudança de espécie, ela permanece sendo igual, tudo de acordo com o que foi estabelecido pelo próprio Criador. Desses 3 primeiros dias, algo a chamar a sua atenção aí, Jackson? Uma coisa que chama bastante atenção é então Deus disse, né? Acho que para a gente como cristão, essa segurança daquilo que Deus ele ordena acontece. A gente vê isso se desenvolvendo ao decorrer da palavra, daquilo que Deus decreta, daquilo que Deus ordena, acontece 100% de certeza. E a gente vê isso também, né, na pessoa de Jesus aqui na Terra. Quando Jesus ele pregava como alguém que tinha autoridade, né? As pessoas ficavam admiradas com o seu ensino. E quando ele pregava, essa autoridade era tão grande que as coisas aconteciam. Então, de forma alguma, a gente pode não dizer que aquilo que Deus fala, aquilo que Deus direciona, aquilo que Deus ordena não aconteça. E o universo, a terra, as coisas criadas, tudo isso é sustentado por Ele e é maravilhoso, né, para nós podermos confiar nesse Deus que tem o universo, a humanidade, as coisas criadas, tudo no seu poder, no seu domínio, né?
Exatamente. E uma coisa até que eu queria chamar a atenção, estava até anotando aqui desses primeiros dias, mas algo que aconteceu já no primeiro e no terceiro dia, Deus avaliou a criação e disse que era bom. E interessante Deus avaliar a obra que Ele realiza. Quando você entende Deus como aquele que olha para a sua criação e a percebe como sendo boa, é porque a luz, é porque o firmamento, a terra, a vegetação, aquilo que Ele está criando a cada dia, está sendo ou está cumprindo aquilo que Ele desejava, está sendo tudo o que Ele desejava que fosse. Portanto, Deus enxergar a sua criação como sendo boa, traz essa certeza de que, com certeza, a criação ela está servindo ao propósito que o Criador Ele estabeleceu. E vamos colocar aqui então, no terceiro dia, Ele criou a terra seca e também a vegetação. E fica bem evidente aqui, inclusive, que a terra produz o que produz, porque Deus é quem a abençoa. Deus é quem lhe dá essa capacidade de reproduzir, ou essa capacidade de trazer a sequência da espécie. Seguindo, versículo 14. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia, que é o sol, e a menor para governar a noite, que é a lua. E criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. Então, o que você tem aqui do versículo 14 até o versículo 19 é a criação de Deus desses corpos celestes. E quando a gente fala sobre os corpos celestes, o sol, a lua, as estrelas, Deus deu para elas um propósito bem claro e específico: governar o dia e a noite, marcar as estações, dias e anos e iluminar a terra. Então você percebe que de fato tem maré alta ou maré baixa relacionada à presença da lua, até mesmo o posicionamento do sol. Há uma intervenção do sol e da lua, mais diretamente da lua, mas do sol também. Se você estudar sobre isso, você vai ver. Mas qual que é o profundo valor, então, desses astros? É cumprir essa função, a função que Deus lhes deu. O sol, a lua, as estrelas são servos de Deus para promover algo ao planeta Terra. Aqui você percebe que o centro do universo não vai ser o sol, a lua ou as estrelas. E aí eu não estou falando no sentido técnico, eu estou falando no sentido de que o objetivo central do universo está no planeta Terra. Por quê? Deus cria o que Ele cria acima do planeta Terra, em volta do planeta Terra, exatamente para servi-la, para servir quem Ele irá colocar dentro do planeta Terra. Toda a criação está sendo encaminhada para essa certeza ou para essa realidade de que o Criador está trabalhando em todas as coisas para que aqui no planeta Terra exista um ambiente, uma realidade que seja propícia a alguém que o Criador deseja colocar dentro da sua criação. Portanto, esse quarto dia vai trazer para nós essa certeza de um trabalho do Criador em volta de todo o universo, exatamente para que aqui na Terra nós tenhamos
uma vida segundo o que ele planejou. Quinto dia, versículo 20, olha o que diz o texto. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. Assim, Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como a grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou: sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. Você vai ter aqui no quinto dia, versículo 20 até o 23, a criação tendo sequência. Aqui faltou colocar que eram os corpos celestes. Esse é o quinto dia. Você tem, então, no quinto dia, a criação da vida marinha e das aves. Você tem no quinto dia a formação desses seres que irão preencher, que irão cumprir uma função dentro do ar ou embaixo da água. Irão cumprir esse propósito de dar sequência à vida, de servir como alimento, de fazer parte da cadeia alimentar de outros animais. E algo interessante sobre os seres vivos que estão embaixo da água ou que estão no céu, é que Deus abençoou eles dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Ou seja, Deus abençoou no quarto dia a terra para produzir vegetação, e agora Deus abençoou os animais para que eles sejam férteis e se multipliquem, para que eles tenham a capacidade de se reproduzir. Isso fica bem evidente também para mim, como Deus, ele proporciona à sua criação essa capacidade de continuar a existência. Não é evoluir, mas é continuar a vida dentro de um propósito que ele mesmo estabeleceu. E todas as vezes em que enxergamos os pássaros se multiplicando, né? Talvez você já encontrou um ninho de pássaro e você encontrou um ovinho. Aliás, tem cada ovo de pássaro bonito, né? Eu já vi azulzinho, de várias cores, né? E essa capacidade de se reproduzir é uma bênção de Deus. Até é legal a gente olhar para isso e enxergar a terra com outros olhos, os animais, a criação com outros olhos. Eles estão vivendo o que vivem, fazendo o que fazem, cumprindo aquilo que Deus lhes abençoou para fazer. Uhum. É legal ali sobre a questão da estruturação que tu falou no começo, né? Que justamente no começo ele traz, né? No princípio, ele fala que a terra era sem forma, a terra era vazia. Então, quando ele cria ali, né? O Rob falou do Tohu e o Bohu, é justamente dando, né? Essa questão da forma, né? A forma, a luz e as trevas, e a forma como ele preenche, né? A luz e as trevas é com o sol, a luz, as estrelas, né? E uma coisa muito curiosa é que a Bíblia não usa a palavra sol, a palavra lua ou a palavra estrelas, né? Ela chama de luminar. Por quê? Porque naquele contexto a palavra sol, a palavra lua era requerida a divindades. Então, em momento algum, Deus queria ser associado com divindades. Ele é a origem de tudo, né? Ele que sustenta todas as coisas. E também a estrutura continua, né? Ali da forma dos céus e das águas, ele preenche com aves, com peixes. E na forma dos mares e da terra, ele preenche com animais, né? Então, essa estruturação de Gênesis, ela é extremamente interessante. Às vezes, na tradução, né, literária ali do português ou para outras línguas, a gente acaba perdendo essas coisas preciosas, esses detalhes importantes, mas é como importante a gente ver, né? Deus, ele não só cria, ele não só dá forma, mas ele preenche,
E essa vida hoje é uma vida que ela independe, né? Ela se sustenta, ela vai se procriando, ela vai se manifestando, né? E a gente vai conectando a Bíblia, né, com o Novo Testamento também, onde lá em Romanos fala que o universo, a natureza, ela revela, né, a natureza, a glória de Deus. Então a gente desenvolve as doutrinas essenciais da Bíblia também contando com Gênesis. Exatamente. E até isso que você falou precisa ser ressaltado. Vou aqui usar isso como uma forma de correção, até para a gente não entrar no anacronismo, né? Coloquei aqui corpos celestes e usei sol, lua e estrelas, que é o que nós enxergamos hoje. Mas, de fato, na descrição bíblica não está a palavra sol, lua e estrela, até porque Deus não os chamou com esse nome. Eles foram depois nomeados pela humanidade dessa forma. E quando você olha para o texto bíblico e percebe essa realidade, de fato tem sempre um propósito para cada colocação e para a forma como isso foi estabelecido ou colocado, usado, enfim, do jeito como está. E é importante, inclusive, essa reflexão para não entrarmos no erro até do anacronismo, né? De querer impor ao texto uma ideia ou até mesmo uma palavra ou pensamento de um tempo que é distante ou diferente. Bem pontuado isso e algo para nós ressaltarmos. Gente, sexto dia então, do versículo 24 ao 31, os animais e a humanidade. Só um detalhe, vou ler sobre os animais, mas a humanidade vamos deixar para falar semana que vem. Mas olha que interessante, versículo 24, que ele diz: Então Deus disse: produza a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie. Perceba, Deus criou animais segundo a sua espécie. Quais são? Animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Depois disso, Gênesis vai falar, ou Moisés vai falar sobre a criação da humanidade. E como eu disse, semana que vem, no capítulo 2, nós vamos nos aprofundar exatamente nesse assunto. Então, quero chamar a sua atenção do sexto dia para essa criação dos animais. Você tem aqui, vida marinha, aves e animais terrestres sendo bem distinguidos. Inclusive, os animais terrestres são distintos entre aqueles que rastejam no chão, entre aqueles que são domésticos. E aqui você já tem uma compreensão que era exatamente o que Moisés já estava enxergando como sendo animais que tinham um trato ou um relacionamento com a humanidade, e os animais selvagens, que eram aqueles que ninguém chegava perto. Era um crocodilo, por exemplo, era um animal que o ser humano ele não tinha algum tipo de domínio sobre ele, ou melhor, né, um leão, né, já que era terrestre, um leão que o ser humano não tinha essa capacidade de domá-lo ou de aproximar-se dele, e tantos outros que existiam nessa época. E o que chama a nossa atenção? Deus terminou de realizar essa criação, e lá no versículo 31 diz: Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Depois de fazer durante os 6 dias a sua criação, de cumprir a sua criação durante esses 6 dias, Deus então declara: isso é muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Deus enxerga como sendo muito bom a sua criação, que é feita até o fim, até o propósito que ele tinha estabelecido, completando em 6 dias a obra das suas mãos. É por isso que no capítulo 2, versículo 1 está escrito: desse modo completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No 7º dia, Deus havia terminado a sua obra de criação e descansou
de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. O sétimo dia é o dia em que Deus, ele descansa da obra da criação. E esse descanso é o momento em que ele completa, finaliza a sua obra. 6 dias é o que ele estabelece como sendo o fundamento para ele criar a terra. E o sétimo dia é o dia, então, que ele promove o descanso, o momento em que ele cessa a sua obra. E aqui tem que ficar bem evidente que essa exatamente é a ideia do descanso. É o momento em que Deus, ele conclui, ele termina e não tem mais nada para fazer. Por isso que nós falamos anteriormente que a obra de Deus, ela é completa. Nós já dissemos que Deus criou a partir do nada, dissemos que Deus, ele criou de forma poderosa, sobrenatural, e dissemos que ele criou até o fim, de forma plena, sem precisar que uma nova criação seja feita. E você tem isso a partir da convicção de que Deus concluiu a sua obra e descansou de todo o seu trabalho. Com isso, a Bíblia não está dizendo que Deus deixou de se relacionar com a sua criação. Não seguimos o deísmo, que fala que Deus, ele criou o universo e o largou para que ele se desenvolvesse por conta própria. Não, Deus continua com sua providência, guardando, cuidando e dirigindo a humanidade. Porém, a obra de criação de Deus foi concluída nesses 6 dias. Deus fez o que desejava. Portanto, o seu propósito se cumpriu. Aqui é interessante nós termos essa convicção de que Deus abençoou o dia de descanso e inclusive instituiu isso como sendo algo a ser percebido pela humanidade, como sendo um modelo para que o ser humano ele viva. O sétimo dia santo e separado para o Senhor ou para reconhecer Deus é um dia onde a humanidade se volta para Ele de maneira mais clara e direta e percebe que Ele é o seu Criador e o Senhor da sua existência. Maravilha. É isso aí, grande Jackson. Algo a acrescentar para a gente encerrar o nosso estudo de hoje? Acho que é bem importante a gente falar sobre o descanso, né? Porque isso envolve desdobramentos para frente. Até Jesus ele vem também falar sobre isso, do quanto é importante a gente poder contemplar aquilo que Deus faz nas nossas vidas, né? E o descanso, o dia do Senhor, é justamente esse momento onde a gente presencia essa vinda dele, né? Onde a natureza não vai mais sofrer, a humanidade não vai mais sofrer, nós não vamos sofrer, nós vamos simplesmente contemplar ele, né? De forma 100% sem pecado. Amém, amém. E olha como é precioso, então, nós percebermos, né, a criação de Deus. Ele é apresentado como Criador e depois, de uma maneira muito direta, o texto apresenta a obra da criação de Deus em 6 dias, finalizando no 7º dia com o tempo de descanso. E é importante que, a partir dessa criação de Deus, nós entendamos a necessidade de reconhecê-lo como sendo nosso Criador, como sendo o Senhor da vida e, portanto, nos submetendo completamente a Ele. O chamado de Deus para nós, diante da sua revelação como Criador, é que sejamos rendidos, submetidos diante de quem Ele é, daquilo que Ele deseja. É isso aí, né, Jackson? É isso aí. Chega por hoje? Deu por hoje, né? Bastante coisa, bastante conteúdo. Acho que a gente não abordou nem 1%, né, do que não, poderia tem falar para estudar, mas acredito que é isso. Mas uma visão geral desse capítulo 1 e início do capítulo 2, vocês tiveram aqui. Gente, semana que vem nós continuamos o estudo bíblico, capítulo 2, vamos falar sobre a criação da humanidade de forma mais profunda. Nós esperamos vocês. Deus abençoe. Valeu, tchau, tchau. Deus abençoe, pessoal. Boa semana a todos.
Bons estudos.